Olá, Ramon Dorens falando, é um prazer falar com você direto aqui do canal RD Insight. Esse é o momento para a gente conversar sobre estratégia de software e a pauta do dia é o programador de software inocente, né? Então, esse é um grande dilema nos projetos de software. Eu estou trazendo essa questão para você e aí eu levantei alguns tópicos para a gente discutir e baseado nos seus comentários a gente vai evoluir também para outros temas, tá? Porque grande parte dos problemas, eles passam pela mão dos desenvolvedores de software e às vezes as pessoas não percebem, né? A gente sofre, e aí eu posso falar por mim, porque eu vivo isso há mais de 20 anos, de uma certa síndrome da inocência quando a gente está desenvolvendo software. E essa síndrome percorre várias áreas do contexto da aplicação que acabam resultando ao longo dos anos em uma série de problemas, tá? E provavelmente você já viveu, ou está vivendo, ou está deixando de olhar com a devida atenção. Então eu separei alguns pontos de highlight para discussão, mas você pode evoluir, sugerir novos pontos aí abaixo, participar nos comentários, porque a ideia desse canal RD Insight é trazer discussões direto à trincheira, tá? E esse ponto chave da orquestração e de etapas do seu software que vai dar problema, você precisa desconfiar por padrão, tá? Não adianta você ser inocente achando que o mundo é perfeito e que nada vai acontecer para atrapalhar o dia a dia da sua aplicação. Então chega junto, traz outras pessoas para essa discussão, porque quando a gente está falando de estratégia de software, a gente está mexendo no coração que vai determinar o futuro das empresas e é esse eixo de transformação digital que vocês estão participando, tá? Então os profissionais de software têm um papel fundamental hoje dentro do ecossistema das empresas e da sociedade como um todo. E aí discussões como essas vão trazer retorno imediato nos projetos de software. Um ponto-chave, né? Banco de dados. Banco de dados é uma coisa que eu acho que os desenvolvedores amam mais banco de dados do que os próprios profissionais que trabalham com banco de dados, né? Os DBAs, enfim, e profissionais que trabalham com dados em geral. Porque eu nunca vi uma relação de amor e ódio tão próxima de desenvolvedor com um banco de dados. A primeira coisa que você estiver fazendo na sua aplicação hoje levanta a mão e começa a analisar se você precisa manter uma relação tão íntima da sua aplicação com o banco de dados, tá? E aí envolve desde quando você monta o seu código, tal, essas coisas todas, e desde aquele momento que você decide que tem que escrever inteligência no banco de dados, que isso é coisa do passado, já tratei em diversos vídeos. Mas assim, a depender do contexto da sua aplicação, tenha como premissa, né? Número 1, manter o mínimo possível de relacionamento da sua aplicação com o banco de dados. Se você fizer isso, você vai observar que você vai trazer benefícios de performance incrível, né? E sem esforço, sem investimento. Isso é básico, tá? Numa infraestrutura de aplicação. Sua aplicação está fazendo algum loop no banco de dados, dá uma pausa e começa a refletir. Será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que eu preciso fazer dessa forma? Será que se eu não obter uma porção dos dados e tratar na camada de uma aplicação e depois devolver só o resultado? Então, você precisa tomar muito cuidado, porque esse é um assunto que pega muita gente, tá? Profissionais iniciantes, profissionais que estão já no nível evoluído no mercado e profissionais sêniores também. Então, é um ponto de gargalo estratégico em quase todas as aplicações. E isso traz prejuízo de milhões e milhões de reais, tá? Quando eu estou falando isso, eu não estou falando simplesmente de software legado, eu estou falando de aplicações novas. Aplicações hoje ainda estão sendo construídas com uma relação de amor muito grande com o banco de dados. Então, esse é um ponto que você precisa ter de atenção, tá? Se a sua aplicação tem algum tipo de interação com o banco de dados, faça o mínimo possível, pelo menor tempo possível. Então construa a lógica do seu software para prever isso. E se eu preciso fazer vários inserts, agrupe, faça um batch e execute um batch. Independente do modelo que você trabalha, você vai conseguir fazer isso, tá? BCP em banco de dados já existe há milhões de anos, né? Então faz um batch e executa um batch. Ou seja, tenha o mínimo possível de relacionamento com o banco de dados. Em vez de você atacar o banco de dados fazendo milhões de sets, monta um pacote e executa. Você vai ver o quanto de diferença isso vai trazer. Em vez de você fazer uma série de loops para buscar informação e ficar sincronizando dados, pega um pacote, trata,
Pega outro pacote e trata. Você vai observar o quanto de performance você vai alavancar na sua aplicação. Esse é um item muito básico, esse é um item que traz muita eficiência nos projetos, e nos projetos que eu trabalho, a maior parte dos problemas começam nesse momento, tá? Então, se você fizer isso, você já vai estar produzindo um código mais eficiente, sem nenhum investimento, sem nenhuma discussão adicional, sem nenhum aprendizado adicional. Talvez assim, para de ser inocente. Eu acho que esse é o único aprendizado que você tem que ter, parar de ser inocente, e foi o motivo que eu levantei para criar essa discussão também, porque isso é um tema recorrente, tá? E isso tem impedido as empresas de evoluir, porque as aplicações não estão permitindo. E quando você cria um gargalo no relacionamento com o banco de dados, o seu banco de dados não tem a mesma capacidade e elasticidade, né? Assim que fala, da sua aplicação. Então você não consegue escalar em um custo barato, como você escala a aplicação, escalar os seus serviços de banco de dados. Então, quando você fala em performance, nenhum player relevante no mercado mantém um relacionamento direto com o banco de dados. É só você pesquisar, tá? Isso não é segredo. Tanto é que a gente tem N camadas de cache na aplicação para manter o mínimo possível de processamento no banco de dados. Então, esse é um ponto que eu já falei em outros vídeos, mas eu acho que os desenvolvedores ainda não entenderam, ainda não superaram essa fase, é uma fase muito antiga, e o grande problema é que novos profissionais que não vieram lá do passado, de onde eu comecei, tá? Que o projeto de aplicação era um projeto de banco de dados depois que surgiu a aplicação, e continuam até hoje com ORMs novos, com novas práticas de engenharia de aplicação, criando ainda código que atravancam a evolução da aplicação em função de uma dependência criada por você, desenvolvedor de software. Então, cria esse ponto de reflexão, coloca um post-it, e toda vez que você escrever um código para acessar o banco de dados, se questiona se é realmente necessário você fazer isso. Se você pelo menos se questiona, você vai perceber que a performance vai melhorar, tá? Faz o teste e me diz também. E se você ganhar dinheiro com isso, lembra de mim também, que eu sou seu amigo, tá? Aqui é um amigo que vai te dar os insights que valem $1 milhão, tá? Então, fica essa dica, compartilha esse vídeo com seus amigos, conversa com outras pessoas, e vocês vão perceber o quanto de pessoas estão passando dificuldade nos projetos de software. E aí quando você vai descendo o nível dos problemas, e aí nós investigamos muitos problemas, né? Aqui na 2PC, que é a empresa que eu trabalho, a gente apoia empresas nessa parte de transição para o mundo digital de aplicações, e nós atendemos clientes também que estão em crise, empresas que estão quase fechando porque os projetos de software estão travando a evolução do negócio. E aí quando você vai descendo o nível, você acaba encontrando coisas que são coisas muito fáceis, né, de serem resolvidas. Então é uma questão de uma mudança de mindset, é uma mudança da forma de pensar. E por que não a gente construir essa mudança do modelo de pensar, né? É muito fácil, é difícil aplicar, porque a pessoa precisa pensar diferente, mas o custo da execução é muito barato. Se você pensa diferente, você vai ter um código diferente, você vai ter um relacionamento diferente com o banco de dados, e você já está reduzindo aí um grande ponto de gargalo nas suas aplicações, tá? É super simples e é super barato, mas comece a fazer diferente, que você vai ver que vocês vão ter resultados diferentes no seu projeto. Então, esse é um ponto-chave nessa questão. Eu gostaria que você deixasse isso como uma luz vermelha em qualquer projeto de software que você esteja iniciando. Eu preciso falar agora com algum recurso externo, fazer uma consulta via HTTP, um RPC, um network e consumir algum tipo de serviço. Eu já vi programadores muito experientes falharem nisso, cara. Eu vou contar para vocês de novo mais um ponto de atenção. Para com esse excesso de confiança e com esse excesso de inocência. Eu não sei o que é que tem mais, muita confiança ou muita inocência, achando que nunca vai ter problema, né? Então, da mesma forma com que você relaciona com o banco de dados, com a preocupação de performance, você também tem que se preocupar com a disponibilidade, né? Então, um dos princípios básicos em aplicações modernas é você tratar a resiliência. Então, você vai falar com o banco de dados, vai falar com um serviço de RPC, vai falar com qualquer outro tipo de serviço externo ao contexto da sua aplicação, você precisa entender
que em determinado momento aquele serviço não vai estar disponível. E não é por isso que a sua aplicação tem que travar, tá? Então você precisa implementar uma estratégia de retry para pensar num contexto de resiliência, tá? O mínimo possível, né? Se você quer evoluir para um próximo nível, aí você pode usar bibliotecas como Pollen e incorporar isso no contexto da sua aplicação. Mas faz o básico, começa pelo básico, né? Entende que se você faz um request com o banco, vai dar um timeout, vai dar um problema de permissão, o banco vai estar fora, uma conexão HTTP vai estar fora, ou vai estar sobrecarregada, você vai ter que fazer um segundo request para obter um result. E às vezes independente de ter um problema, né? Você está numa situação, num contexto de multi-tenant, num ambiente de cloud, você vai ter que fazer um próximo request, né? E aí, dependendo do modelo até de banco, se for um banco de dados de nuvem, ele vai atender os requests à medida que forem chegando. E não necessariamente é uma falha, é um momento caótico. Naquele momento, houve uma concorrência e você precisa estar pronto para aquele momento, tá? Essa é a grande questão, parar com essa síndrome da inocência e da autoconfiança que nunca vai ter problema. Não é porque você fez o código, porque eu fiz o código e quando eu chamo, eu vou ter lá 100% de disponibilidade. Para com isso, né? Até uma gravação num disco, um I/O, você vai gravar, o que é que vai acontecer? Pode ser que não tenha permissão, pode ser que o disco esteja cheio. Enfim, o universo é imenso, né? Pode ser que tenha uma concorrência naquele momento. Então isso vai dar um problema na sua aplicação. E você precisa prever isso antecipadamente. Porque são fatores, assim, são fundamentos que vão acontecer, né? Por falar em I/O, falar em disco, qualquer coisa que você fizer em I/O em disco é notório, é conhecido. Você vai ter problema também de performance. Então, alinha isso também na estratégia de visão do desenvolvimento do seu software e tenha preocupação. Não simplesmente com falhas, mas também nesse ponto, quando você falar em disco, é importante olhar para o conceito de performance. Eu lembro em 2007, se eu não me engano, eu estava num evento específico para MVPs lá na Microsoft, nos Estados Unidos, quando um dos caras mais importantes do .NET, o Andres, que criou o .NET, apresentou uma coisa muito interessante que eu sou fã desse recurso. Chama-se Link, é uma linguagem integrada de consulta que permite trabalhar com coleções, né? É fantástico, isso existe no .NET já há muitos anos. Os desenvolvedores incorporaram isso, expandiram para expressões Lambda, fazem de tudo com poucas linhas de código. Mas aí, você que chega, não procura entender como as coisas funcionam, você cai naturalmente num problema, que é a síndrome da inocência, né? Então você tem uma coleção gigante e às vezes você faz uma query em cima do link dessa coleção, você está fazendo um loop, não tem mágica. Lá embaixo dos panos, aquilo ali que virou um método, que virou, sei lá, uma coisa simples com uma linha que você resolve, por trás ele está fazendo uma coleção muito grande. E isso vai consumir, né, processamento, pode estar atrasando a execução de algum processo na sua aplicação. Então, muito cuidado. Não seja inocente, não tenha almoço grátis em projetos de software. Se você está executando uma ação, você vai ter que pagar um custo por isso. E seja qual for a ação que você implementa, cada linha de código tem um custo de execução. E para com esse discurso de computação infinita, tá? A sua aplicação tem que nascer com eficiência. A sua aplicação tem que nascer consumindo pouca memória e pouco recurso de processador. Ainda mais agora nesse mundo Cloud Native. Seu processo vai rodar dentro de um container que tem um contexto delimitado de execução. Então, mais uma preocupação. Daqui a pouco você faz um Hello World que consome 60 GB de memória, né? E quase todo o cloud inteiro. Aquele serviço vai cair, não vai ficar disponível, tá? Isso não existe. Como não existe, Ramon? Faz um teste. Pega uma query, uma coleção gigante e faz um select para você ver. Na prática, lá não tem mágica, tá? Então, vai ter um loop para poder executar isso. E esse loop vai ter um custo para você, sim, de execução. Para com essa história, porque a coisa está simples de ser usada, que não vai ter um custo de execução. Eu recomendo, se você trabalha com .NET, quer ser um programador .NET, estude CLR, tá? Entenda como as coisas funcionam. Se você tem uma coisa que é muito simples, por trás alguma coisa está viabilizando aquilo. E no final do dia, lá no seu processador, vai trocar 0 e 1, tá? Exceto quando você estiver usando um processador quântico, que aí é uma outra história para você discutir. Mas até lá você vai trabalhar com 0 e 1 e você vai descer em todas as camadas e a sua instrução que você está escrevendo de uma linha vai
gerar uma instrução de processamento, tá? De novo, para com essa história de almoço grátis, para com essa história de programador inocente, tá? Porque você fez com uma linha bonita, coloquei no quadro aquele código. Cara, bom código é código eficiente, né? Eu tenho visto muitas discussões no mercado, muita gente popularizando ações sem entender o impacto dessas ações. E isso tem levado a uma gama de programadores que estão desenvolvendo software sem saber realmente o que está fazendo. Se você se identificou com isso que eu estou falando agora, comece a rever os seus conceitos de desenvolvimento de software, tá? Isso é muito importante, isso vai te posicionar no mercado de desenvolvimento profissional de software. Os atalhos é bem legal para aumentar a sua produtividade, mas tem ideia do custo de cada coisa. E aí, dessa forma, você saberá o melhor momento para você tomar as decisões, principalmente com o contexto de projeto que você esteja desenvolvendo, tá? Esse é um ponto muito importante. CPU, né? CPU é uma coisa muito legal, os desenvolvedores aí não se preocupam mais com isso, né? Joga no cloud, computação infinita, tudo elástico, a minha aplicação não tem preocupação com performance. Em que mundo você vive, né? Fala pra mim, que mundo você vive para achar que a sua aplicação não tem que nascer com preocupação de performance? Performance é um dos itens prioritários, né? Tão qual você entender o negócio do cliente, ter performance, ter qualidade é decisivo no universo da sua aplicação. Eu falei em questões de banco de dados, consulta RPC, retry, preocupação com isso. Preocupação com performance é fundamental. E ela é dividida em várias camadas, né? E uma das camadas está aí dentro do seu núcleo duro da aplicação. Esquece agora banco de dados. Está no núcleo duro da sua aplicação. Se você deixar um loop infinito lá por algum motivo, que você quer que rode algum processo e não tiver um controle firme sobre esse loop infinito, o que vai acontecer? Você vai estourar a sua CPU, né? E se você for brincar de computação distribuída e computação paralela, o que vai acontecer? No seu próprio .NET você consegue, com uma linha de código, estourar o seu código em todos os processadores da sua máquina, né? E se isso for no ambiente web, você vai provocar um desastre aí em cadeia, né? Você já viu isso em algum lugar? Aplicações que você desenvolve têm problemas de performance, então começa a olhar se aquele código que você está implementando realmente faz sentido. Porque às vezes você consegue reduzir, até escrevendo mais código, o custo do processamento. Parece loucura, né? Mas isso é desenvolvimento de software profissional e é isso que a gente tem que discutir quando a gente está falando de estratégia de desenvolvimento de software. É isso que você tem que olhar nas suas aplicações para que elas saiam de fábrica realmente orientadas para esse novo momento que a gente está vivendo. Acabou o tempo que você escreve alguma coisa e joga, tá? Isso pode levar ao fim do seu negócio, ao fim da sua empresa e prejudicar muitas pessoas. Então você, como profissional de software, tem um papel muito importante como agente de transformação. E tem um papel muito importante porque esse custo computacional inútil que a sua aplicação pode estar provocando pode determinar o fim, né, do seu projeto. Então, se preocupe, né, com cada linha que você escreve, com o loop que você escreve, por quanto tempo aquilo vai rodar, será realmente que eu preciso deixar um loop infinito perdido na minha aplicação? Então, por que você não bota uma pausa lá naquele loop de vez em quando, né? Só isso, você vai estar dando um alívio no seu processador. Então, só trabalhe com isso. Se você abrir uma thread com um loop para a thread, opa, é outro assunto que as pessoas têm alergia até hoje, né? E quem entra para brincar não estuda como funciona uma thread. É outro problema também. Então, a gente tem que sair dessa camada agora de tela de alto nível e quando a gente entrar na camada do back-end, a gente tem que nos preocupar com o nosso consumo de memória, como nós montamos as nossas instruções de loop. Se eu estou trabalhando com thread, aí a preocupação se torna mais profunda ainda, porque isso vai gerar um consumo muito grande. Se você implementar errado, vai destruir a capacidade computacional da sua aplicação, tá? É pontos de atenção que você precisa se preocupar e muito. E aí se você abre uma thread e joga um loop lá perdido, naquele teste Hello World que a gente faz, né? Na minha máquina funciona, a aplicação tá legal, né? Mas quando você solta isso para alguém, você vai ver que a CPU vai pro lixo, porque a thread está rodando infinitamente. Então, se é necessário ter alguma coisa assim, você trabalha nesse nível de projeto, dá uma pausa em algum momento naquela execução, né? Cria uma rotina para dar uma pausa, porque aí você vai aliviar, né? Se você precisa fazer um pooling por algum motivo em um processo, coloca uma pausa. Quanto mais tempo pausado é melhor,
para poder garantir que você não está fazendo um pulo infinito de processamento, que isso vai destruir a experiência da sua aplicação, tá? Aí esquece cloud, né? Você não está pronto nem para compilar um código. Então é o momento de repensar realmente o código, são pontos importantes. E outro ponto, né? Cuidado com esse negócio de função recursiva. Uma função chama ela mesma por um momento infinito. Isso vai gerar uma cadeia. Se eu pudesse agora editar esse vídeo e escrever uma árvore infinita, um processo abre outro processo, olha, a sua memória vai para o lixo, tá? Então, toma cuidado. Você como desenvolvedor de software, você tem um poder muito grande nas mãos, né? Mas você tem que tomar cuidado como você projeta esse poder, né? Então, você cria instrumentos para destruir o seu próprio projeto. Então, essa é uma preocupação muito importante dentro desse nosso cenário moderno de desenvolvimento de software, porque as nossas aplicações afetam a vida de pessoas. Então eu convido vocês a refletirem sobre esses pontos, usar ferramentas de análise de performance que nós temos hoje dentro do próprio Visual Studio, temos N ferramentas também de terceiros para analisar performance, consumo de memória, rastrear passo a passo para te ajudar a otimizar, tá? Não trabalha no escuro, tá? Eu acho por... Não, cara, faz a implementação, testa, mede, monitora, faz telemetria. Então hoje você consegue adicionar um SDK na sua aplicação e ter telemetria. Isso são ferramentas que vão acelerar você a se tornar um desenvolvedor moderno. E obviamente não vai na síndrome da inocência. Tudo tem um preço, tudo tem um custo e você tem que avaliar até que ponto você vai pagar esse custo, senão você vai destruir o seu negócio, tá? Para com esse momento de inocência e com essa discussão que memória é barata, né? Não existe isso, tá? Não existe. Então, não entra nessa. Quanto mais suave for a sua aplicação, melhor vai ser ela para o seu negócio. É básico, é simples assim, tá? Outro ponto importante, eu já vi coisas assim absurdas, de alguém obter um volume grande de uma coleção e aí pela facilidade que a gente tem hoje, por exemplo, na implementação do código, chegar lá por nada e dar um clone naquela informação e ter duas vezes a mesma informação na memória e acabar não usando para nada nenhuma das duas, né? Para com isso, né? Então, assim, tenha atenção com o que você faz. Então, cada objeto daquele que você está alocando tem um custo. E se você está fazendo uma alocação até no singleton global, você ferrou mais ainda tudo, né? Então, desça tudo num contexto muito delimitado de execução para que você não tenha vazamento disso. Então, se você quer ir um pouco mais profundo no CLR, comece a estudar também como funciona o empilhamento e a alocação de memória na sua aplicação. Você vai perceber que você vai escrever linhas de código com mais atenção, beleza? Isso é fundamental para você se tornar um desenvolvedor moderno, para você se tornar um desenvolvedor que vai apoiar a sua empresa na transformação digital das suas aplicações. Não seja inocente de novo, vou repetir isso umas 200 vezes, porque eu tô cansado de ver isso, tá? Hoje é o dia da bronca do Ramon, porque o Ramon já não aguenta mais, né? É muito básico a gente entrar em discussões onde você encontra loops encadeados, chega... Manja, assim, você fica assim, cara, porque quando você roda o software, parece que treme a máquina. A ventoinha do notebook estoura, né, no aquecimento. A gente tem uma síndrome de gastar processador absurda, né? Fala pra mim na boa, alguém já viu isso aí na prática? Não, assim, papo na boa, aqui a gente tá conversando numa caixa, o momento aqui é de conversar, participa nos comentários. Eu tô no e-mail ramondurans@2pc.software. Se você tiver sugestões, manda para mim, compartilha o vídeo, chuva de like, é super importante para que eu consiga ajudá-los nessas discussões. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, manda agora no LinkedIn, manda no seu grupo de WhatsApp, no seu Telegram, no seu Facebook, vamos discutir com mais pessoas o quanto as pessoas são inocentes quando estão desenvolvendo software e depois reclamam que as aplicações não funcionam, né? Depois reclamam que as aplicações não escalam, depois reclamam que tem um custo muito grande para fazer um Hello World. Então, reflete de onde é que está vindo esse custo. Então, vamos refletir como nós estamos desenvolvendo o software. Se aquela implementação realmente é o melhor caminho. Se você fizer isso, você vai ver que sem escrever código, você já está refatorando, economizando e elevando o nível de desenvolvimento das suas aplicações, tá? Esse é um ponto muito importante. Eu já vi desenvolvedores muito experientes fazer uma request HTTP e não colocar um try-catch, né? E o que é que acontece? Estoura o software. Aí fica aquela coisa, a minha máquina funciona, quando coloca em produção,
deu algum timeout, deu alguma indisponibilidade, seja qual for, e para a aplicação, né? E aí você gera um problema no negócio. Você não pode ter isso. Aí imagina agora no contexto quando você prepara uma arquitetura estruturada, né? Então esse erro pode acontecer em uma das camadas. Você precisa propagar isso e ter um controle sobre essa propagação. Simplesmente não estoure e deixa no invisível, né? Joga na tela do cliente, né? Eu já vi isso por aí, né? Você já viu isso numa tela do seu internet banking? Você já viu isso numa tela do seu serviço, de uma empresa que você está comprando aí alguma coisa? Não permita isso. Até porque você pode propagar uma informação privilegiada através de um erro. Será que você já parou para refletir sobre isso? Como estoura os erros das suas APIs? Né? Como estoura os erros do seu front? Essa é uma preocupação de segurança e é uma preocupação de arquitetura da sua aplicação, né? Se aquele ponto de execução existe 0,00001% de chance de dar um erro, você tem que prever isso. Então, assim, na dúvida, preveja que o erro vai acontecer. Então, por quê? Porque você garante. Estourou um erro, você vai controlar a execução desse erro e decidir o que é que você vai fazer com isso. Simplesmente não vai parar a sua aplicação, né? Como é que você quer ter uma visão de uma estratégia resiliente se qualquer coisa que acontece trava a sua aplicação? É assim que você quer entrar no mundo do desenvolvimento moderno? É assim que você quer levar uma transformação digital no seu negócio? É assim que você quer se posicionar como um profissional no mercado? Então, está na hora de você refletir como você está desenvolvendo o software e o quanto você é inocente na construção das suas aplicações. Porque esse controle está com você. Você não precisa pedir permissão a ninguém para fazer um software estruturado. Você precisa pedir permissão para fazer todos esses pontos que nós estamos discutindo aqui nesse vídeo? Não precisa, tá? Depende só exclusivamente de você. E você tem um compromisso também de melhorar o seu software e discutir isso com outras pessoas ao seu redor para que todo mundo consiga melhorar continuamente, né? Encontrou um ponto de inocência? Elege esse ponto, coloca no post-it e faz um cartaz da empresa, né? O cartaz da inocência, né? E vai alecando todos os pontos. Vocês vão ver, cara, você não precisa fazer nada, o seu software vai melhorar com pontos básicos, né, na sua implementação. Então, esse vídeo é muito valioso para você, é muito valioso para as equipes de desenvolvimento, porque é um highlight que eu observo com muita frequência nos projetos. Eu estou falando de empresas que faturam bilhões de reais, tá? Isso é propagado hoje no mercado de uma maneira absurda, né? Muito excesso de autoconfiança e muita falta de preocupação com as linhas de código que vocês estão desenvolvendo. A gente tem incorporado cada vez mais diversas rotinas de análise de débito técnico, de análise de implementação de classe, de análise de segurança, mas a gente não está fazendo esse básico, né, que vai preparar a sua aplicação nativamente para ter performance, preparar a sua aplicação nativamente para ser resiliente, né? E performance envolve CPU e memória diretamente. Performance envolve também relacionamento com serviços, né? Porque tudo isso vai afetar. Um I/O, né, no serviço de alta disponibilidade vai prejudicar a sua aplicação. Isso é básico, tá? Isso acontece desde que o mundo é mundo. E talvez as pessoas tenham esquecido isso ao longo dos anos e as novas gerações de desenvolvedores não estão se preocupando. As antigas não se preocupavam porque era um mundo desconhecido. Imagina, eu estou nisso há mais de 20 anos, eu estou vendo os mesmos problemas que já existiam antes, né? As tecnologias evoluíram absurdamente. Não dá nem para comentar o quanto evoluiu, tá? Do modo procedural para o modo hoje de arquitetura orientada a eventos, microservice, cloud native e tudo aí que você imagina que está disponível, né? Só que a escrita lá do software é praticamente procedural, né? Tá praticamente assim, vai jogando, né? Joga em produção e depois resolve. Você acha que é dessa forma que vocês vão pagar a conta da transformação digital do seu negócio? Não vai, tá? Não vai. É dessa forma que vocês vão evoluir? Não vai. Então, assim, para de reclamar, para de ser inocente, reflete como você está desenvolvendo o software. Vocês vão observar que vocês vão ter resultado diferente. Vocês vão lembrar de mim, vão lembrar desse bate-papo. E eu te convido a assistir outros vídeos onde eu trago discussões direto da trincheira, tá? O meu trabalho aqui nesse canal, eu dedico o meu tempo, que é corrido, para promover essas discussões com vocês, para que a gente consiga evoluir o cenário de desenvolvimento de software. E são ações pequenas, mas de grande valor, tá? Perceba a importância de vocês se preocuparem com cada linha de código. Uma linha de código pode definir o futuro de um negócio. Será que vocês não estão entendendo isso?
não estão entendendo o tamanho da responsabilidade de vocês como profissional de software nesse mercado que a gente está vivendo. Tá? Eu acho que o profissional de software hoje nunca foi tão disputado. Acabou o tempo do purão, tá? Vocês estão na estratégia. E vocês são os pilares que vão apoiar a estratégia de evolução de todas as empresas, porque toda empresa é uma empresa de software. Não adianta você chegar numa empresa pintada de puff colorido e televisão e pipoca grátis o dia todo, se a infraestrutura de software não funciona. Não existe transformação digital sem a infraestrutura de software. E aplicações arcaicas não vão levar as empresas para o mundo digital. Essas empresas vão afundar e vocês são os responsáveis por salvar as empresas, tá? Então, esteja junto nessa corrente, participe da transformação, participe dos comentários. Eu quero ver as discussões que vocês vão evoluir a partir desse bate-papo. Vocês já viram isso em algum lugar? Tá? Vamos discutir o tema. Tem outros pontos para a gente complementar. E eu vou evoluir no próximo vídeo baseado nos comentários de vocês. Assiste os vídeos anteriores porque é importante você acompanhar outras discussões sobre outros componentes. Tá? Hoje eu desci num bate-papo bem específico porque eu observei muito isso nos últimos dias, né? E isso tem acontecido e está na hora de a gente começar a fazer uma força-tarefa para interromper e melhorar a qualidade como um todo das nossas aplicações, dos nossos projetos e da nossa vida. Será que vocês não entendem? Se você faz um projeto ruim, afeta você? Será que alguém entende isso? Alguém já viveu esse ciclo de vai e volta na aplicação, o ciclo de insatisfação, o retrabalho que nos gera e o quanto de desgaste que nos traz? Até pela própria satisfação de estar fazendo alguma coisa que não está funcionando. E às vezes o controle de fazer bem feito está diretamente na sua mão e é mais próximo do que vocês imaginam. Tá? Então, isso é super importante. A partir do momento que você entende que precisa pensar diferente, você vai ter os resultados diferentes. Perfeito? Quem quiser bater um papo comigo e com a minha equipe sobre transformação digital de aplicações, eu trabalho na 2PC, você pode visitar 2pc.software. Nós oferecemos para os clientes uma metodologia chamada DevPrime, onde pelo DevPrime a gente apoia os clientes acelerando a transformação digital de aplicações, com toda a parte de arquitetura, estratégia de software como um todo, para que vocês consigam modernizar o software e entrar nessa era de transformação digital de aplicações. Muito obrigado por esse bate-papo, aguardo vocês no próximo vídeo e cuidado com os seus loops, cuidado com as suas funções recursivas, cuidado com o seu relacionamento com o banco de dados, né? Separa a sua vida do banco de dados, porque você não vai se dar bem dessa forma. Cuidado com as consultas externas que você faz e que vão travar a sua aplicação porque você não botou um try-catch lá no seu código, né? Cuidado com as consultas que você faz, que você achou que vai ter sempre resposta e o seu banco pode dar timeout, a sua consulta pode dar timeout, o seu disco pode dar I/O, né? Pode dar uma lentidão. E como é que você vai se comportar na sua aplicação? Então, você quer falar de microservices? Olha que seus problemas são anteriores. Né? Então vamos resolver esses problemas para que a gente consiga alavancar um próximo nível nos projetos de software. Muito obrigado pela sua participação. Assina o canal, esse é um canal exclusivo. Você tem informações aqui exclusivas, direto da trincheira. E o meu dia a dia é projetos de software. Tá? Eu acompanho discussões nas principais empresas do Brasil sobre projetos de software. E o nosso trabalho é justamente ajudar esse momento que a gente está vivendo de transformação digital, trazer um novo mindset, acelerar como grandes companhias digitais estão conseguindo implementar suas aplicações. Então, através da nossa metodologia DevPrime, a gente apoia esse momento para que vocês entrem já num momento próximo, né? E consigam materializar uma nova estratégia nas suas aplicações. Um forte abraço, até a próxima. Eu quero ver os comentários. Eu não posso esquecer, né? Nós temos um grupo no Telegram chamado RD Insight. Participa aí do grupo, o link vai estar no comentário do vídeo e esse grupo é exclusivo para a gente discutir também os temas aqui do vídeo, tá? Então participa, é muito legal para a gente poder evoluir, pegar novos temas e eu vou gerar novos vídeos baseados nesses temas também. Forte abraço agora de novo mais uma vez e até a próxima. Ramon Durante, foi um prazer falar com você aqui diretamente do canal RD Insights.